Estamos aqui no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, né, que gentilmente abriu espaço para a UERJ, para que a UERJ possa mostrar todas as suas potencialidades nesse dia tão especial. Né, estamos aqui no maior evento, né, global de inovação, né, a Rio Innovation Week, e seguindo, né, aqui no terceiro videocast, UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. Né? Eu sou Felipe Januzzi, jornalista, assessor de comunicação da Pró-Reitoria de Saúde e também do Hospital Universitário Pedro Ernesto. No programa de hoje vamos conversar sobre Palco Pedro Ernesto em Cena, inovação e saúde no Rio Innovation 2024. E para falar sobre esse tema, né, a gente tem aqui uma convidada muito especial, que é a professora Tatiane Alves, né, professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assessora da Pró-Reitoria de Saúde, né, e hoje a gente vai falar sobre um livro, né, esse livro que ele traz toda essa trajetória que foi construída no ano passado, né, uma trajetória especial que a gente teve a oportunidade de acompanhar, que foi uma construção coletiva, né, um trabalho de muito esforço, mas sobretudo de muito amor e dedicação. Né? Então, a gente vai falar sobre um panorama do livro lançado a partir do Palco Pedro Ernesto no Rio Innovation Week 2024, reunindo experiências e debates sobre inovação em saúde. Um bom dia, professora Tatiane Alves. É uma grande alegria estarmos juntos aqui nesse dia tão especial, né? Bom dia, Felipe. Eu estou muito contente com a oportunidade de estar aqui representando a Pró-Reitoria de Saúde da UERJ. E também a oportunidade de falar da experiência riquíssima que foi a participação da universidade na Rio Innovation do ano passado, que gerou um legado de registros e que a gente, inclusive, está podendo, um ano depois, trazer esse resultado para a feira de 2025. Então, é uma oportunidade incrível. Muito obrigada. Maravilha. Professora Tatiane, relembrando um pouquinho 2024, né, foram diversas mesas redondas sobre temas em inovação em saúde. A gente pode citar alguns deles, né? Saúde digital, prontuário eletrônico, tecnologias inovadoras no tratamento de diversas doenças como tumores e transplantes, profissionais, né, de referência do nosso hospital e do complexo de saúde da UERJ como um todo, que foram os responsáveis por esse conteúdo tão rico. Exato. Né? E tudo isso virou o livro. Exato. Né? Então, a gente sabe que daí já é uma grande motivação, mas eu queria que a senhora pudesse contar um pouquinho dessa motivação, como abraçou, né, uma equipe na execução desse livro e como é que foi essa jornada até o lançamento no dia de hoje. Então, como você bem disse, Felipe, a participação da UERJ pela primeira vez na Rio Innovation por meio de um palco exclusivo para tratar do assunto da saúde, foi algo que impactou bastante a universidade. Houve uma mobilização muito grande. Foram vários atores, né, desde a pesquisa, o pessoal mais do serviço propriamente dito, né, que está ali no dia a dia do hospital. A gente envolveu também o diretor do Hospital Pedro Ernesto, o diretor da Policlínica Piquet Carneiro, o diretor do Hospital Ézio Cordeiro, em Cabo Frio. Então, a gente reuniu realmente um material que, óbvio, durante os dias da feira foram entregues à feira, mas que, por alguma razão, dentro da Pró-Reitoria, nós tínhamos o sentimento de que aquele material também poderia ser uma forma de contrapartida da feira para a UERJ. Então, tinha essa ideia, nós fomos lá, entregamos esse conhecimento e foi maravilhoso. E o que esse conhecimento entregue pode nos devolver como um legado de registro? E assim nasceu a ideia do livro. Nós fizemos em tempo recorde, quando surgiu a ideia. Surgiu a ideia há poucos meses, o professor Damião, como sempre, na mesma hora abraçou a ideia. E a equipe da PR5 se mobilizou, montamos um comitê editorial todo formado pela própria equipe, sobre a minha coordenação, juntamente com a coordenação do professor Damião, e fizemos uma busca ativa junto aos participantes das mesas do Palco Pedro Ernesto do ano de 2024, convidando
né, esses colegas a comporem o livro. No início, nós tínhamos uma visão assim de que talvez não desse tempo, talvez não é simples você recuperar uma palestra e transformar aquela palestra num artigo, mas nós tivemos um resultado incrível. O livro conta com a participação de 18 artigos, são mais de 200 páginas. Infelizmente, nesse primeiro momento, a gente não pôde fazer a versão impressa do livro, mas ele está feito no formato e-book. Então, hoje é o lançamento. A gente fez um material de divulgação, um catálogo. Perguntar até isso, como as pessoas podem acessar, né? Aí, nesse catálogo, tem o abstract e o resumo de cada um dos artigos e o link para você acessar aquele artigo especificamente ou o livro na sua totalidade, que está ali na página da Pró-Reitoria. Então, essa foi uma estratégia que eu acho que gerou uma contrapartida para a universidade, no sentido da própria universidade se enriquecer na sua produção a partir de uma inserção que, teoricamente, era para ela entregar. Sim. Então, a gente conseguiu fazer assim, um movimento de dar e receber, que eu acho que é muito profícuo nessa correlação entre a universidade e suas parceiras externas, como por exemplo, a FAPERJ, como é a nossa própria secretaria, como ente principal que coordena a instituição. Perfeitamente. Entrando um pouquinho mais nessa questão do livro, né? A senhora mencionou aí esse conteúdo valioso, os profissionais, né? Então a gente pode dizer que a prata da casa do Hospital Universitário Pedro Ernesto são os grandes autores desse livro, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque a gente sabe que o Pedro Ernesto ele tem algo de diferente, né? A gente costuma dizer que os profissionais de lá que passam por lá jamais esquecem essa passagem. Então eles têm aquele dia a dia que muitas das vezes ele é preenchido por muitos desafios, inúmeras dificuldades, mas que só fortalecem o amor desses profissionais pela unidade de saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Na captação de cada história dessa tem esse resquício de sensibilidade. E como é que é esse processo de buscar, através do livro, a sensibilidade aliada à ciência? Olha, esse livro, ele é um livro que ele traz um embasamento técnico muito grande, né? Porque as mesas eram mesas de temas como o transplante, a cirurgia robótica, temas complexos, as doenças cardiovasculares, mas também a atenção multidisciplinar ao paciente, né? O foco na pessoa. Então, assim, nós tivemos contribuições que vão, obviamente, compor a base da formação em saúde, né? Então, são realmente pesquisas de altíssimo nível, com repercussão internacional. Eu diria que é realmente uma contribuição em termos de ciência, a produção do livro, mas sem perder isso que você falou, que é justamente essa sensibilidade que os docentes, pesquisadores, pessoal técnico, os nossos residentes, alunos de modo geral envolvidos nas suas formações, mas sempre priorizando o paciente. O que podemos fazer em termos de técnica, ciência e inovação para melhorar a qualidade de vida e curar essas pessoas, mas sem perder de vista a pessoa. Então isso é muito interessante em todos os aspectos que envolvem o Hospital Pedro Ernesto, tem sempre esse atravessamento, né? Essa atenção extrema ao cuidado com o outro. Eu falei nisso porque eu até me veio à mente, né? Eu vi alguns dos personagens do livro e eu lembrei a professora, a doutora Jodélia, que ela é uma amiga da minha família de muitos anos e ela é uma excelente profissional da endocrinologia, ela sempre tinha esse cuidado com o paciente, esse amor. Então, eu acho interessante esses personagens estarem retratados no livro. É uma ideia sensacional de fato. Agora, o professora Tatiane, eu trouxe aqui uma curiosidade, né? Que a primeira vez na Rio Innovation Week que um palco é construído com o nome de um hospital associado a uma universidade foi ano passado, com o palco Pedro Ernesto. A gente está na segunda vez, né? A segunda experiência. Isso reflete um pioneirismo.
E o pioneirismo também é uma das marcas do Hospital Pedro Ernesto e da UERJ como um todo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse pioneirismo e o quanto que ele é importante para dinamizar projetos, né, captar recursos e uma opção de coisa. Essa característica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro virou uma espécie de símbolo da nossa universidade, né? Nós fomos a primeira universidade a implantar o sistema de cotas, fomos uma das primeiras no Brasil a implantar o curso noturno para que o aluno trabalhador possa realizar sua formação. Somos a primeira universidade a implantar sistemas de bolsas de acesso e permanência a partir da política de cotas, né? Ou seja, não é só uma questão de entrar, é também esse aluno ter qualidade. Permanência e com qualidade, né? Com qualidade, exatamente. E na área de saúde é a mesma coisa, né? O nosso hospital, ele é um hospital que hoje realiza procedimentos que só o Hospital Pedro Ernesto realiza no Estado, mesmo no setor privado. Não há ainda procedimentos como o que vem sendo realizados no Hospital Pedro Ernesto, como alguns transplantes, por exemplo, a utilização de algumas técnicas relacionadas à robótica, à cirurgia robótica. Então, esse pioneirismo numa feira de inovação, né? Com certeza, tem tudo a ver, né? A gente destacar. Estamos no lugar certo, né? E, por exemplo, aqui no livro, a gente tem, por exemplo, o artigo da equipe da professora Raquel Boy, que trabalha com doenças raras e trabalha em diálogo com o setor de genética, lá com o professor Cristóvão. Então, essa interdisciplinariedade, né, o Instituto de Biologia, o IBRAG, em parceria com a FCM, em parceria com o Hospital Pedro Ernesto, vem possibilitando essa interação. E isso está no livro também, né, com o artigo tanto do professor Mário Fritz, diretor do nosso Centro Biomédico, como também do professor Rogério Rufino, diretor da nossa Faculdade de Ciências Médicas. Então, eu diria que, assim, em termos de inovação, é uma referência, o livro acaba ficando como uma referência para a área médica, para a área biomédica, né, numa visão mais ampliada da saúde, e indiretamente ou diretamente acaba sendo também uma ferramenta de orientação a profissionais no sentido da otimização e da elevação da qualidade dos serviços de saúde, especialmente saúde pública, o Sistema Único de Saúde. Perfeito. E a gente falando em pioneirismo e em saúde, nos remédios também a Pró-Reitoria de Saúde, que é a mais nova dentre as pró-reitorias da UERJ, e ela tem esse viés também muito forte ligado ao pioneirismo, né, a busca pela inovação, essa capacidade toda de integração, de articulação. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos assistindo sobre o que é a Pró-Reitoria de Saúde e o que vem sendo potencializado através dela. Mais uma vez o pioneirismo, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro é uma das poucas universidades públicas que tem uma pró-reitoria voltada especificamente para a área de saúde. O papel da pró-reitoria é articular o complexo de saúde da universidade, que envolve tanto o Hospital Pedro Ernesto, a Policlínica, o Hospital Universitário Ezio Cordeiro em Cabo Frio e suas unidades de saúde correlacionadas. E o pró-reitor, né, nosso pró-reitor, o professor Ronaldo Damião, ele é uma pessoa que tem um engajamento com a área de saúde muito grande, foi 2 vezes diretor do Hospital Universitário, é membro da Academia Nacional de Medicina e é uma liderança muito importante nessa área, nesse campo. Então, a reunião dessas duas coisas, né, e obviamente o apoio inconteste que a gente recebe da nossa reitora, a professora Goná Azevedo, fortalece muito essa liderança do professor Damião para realizar ações como, por exemplo, as que a gente fez agora recentemente, a partir da rede UERJ ProSUS, que, aliás, eu convido a todos a conhecer. É uma rede criada no âmbito da Pró-Reitoria de Saúde, a partir também da nossa experiência na Rio Innovation Week do ano passado. Valeria até um programa para a gente falar só sobre a rede. Exato. Ontem a gente teve a oportunidade de apresentar a rede no palco Pedro Ernesto e é impressionante a repercussão que isso traz, como as pessoas vêm nos procurar, olha, como eu faço para compor essa rede?
poxa, finalmente eu vou deixar de fazer pesquisa sozinho. Eu sempre me senti muito... Pesquisadores esperavam muito por um canal como esse. Um canal como esse que faz a conexão não só de pesquisadores da área de saúde, mas destes pesquisadores com toda a universidade, com professores e pesquisadores e técnicos das áreas de humanidades, das áreas tecnológicas, das áreas... Diferentes áreas com a mesma finalidade, que é o benefício do SUS. A gente não tem como pensar saúde digital sem pensar em faculdade de direito. Sim. A gente não tem como pensar em sistemas de integração de prontuários sem pensar na engenharia de produção. Então, a gente tem essa interface. Mais ainda, a gente não tem como pensar em vacinas, né, em prevenção e saúde, sem pensar em serviço social, sem pensar em antropologia, o modo de vida das pessoas. Enfim, tem até as interfaces mais curiosas, como, por exemplo, o nosso setor de psiquiatria, que trabalha a saúde mental, e as letras, onde nosso professor Pavão vai até a Casa Dice, que é a nossa casa de leitura, falar sobre o perfil psiquiátrico dos personagens de Machado de Assis. Então, isso está sendo possível graças a essa rede, e uma das ações que eu destacaria de máxima importância da Pró-Reitoria de Saúde. Maravilha, professora. E para a gente finalizar, estamos aqui novamente, agora na edição 2025, o Palco Pedro Ernesto traz novamente uma série de abordagens em inovação e saúde, esse ano com foco, né, do envelhecimento saudável, né, o envelhecimento com humanização, com inovação. Tudo isso que será proposto vai virar um livro também? Com certeza. Eu acho que esse é um resultado muito importante para a universidade, né, para os nossos alunos, para os nossos colegas que eventualmente não puderam estar na feira e que vão poder aproveitar um pouco do que a gente entregou nesse momento. E como a pesquisa não para, né, o conhecimento, a inovação é uma atividade aberta, né, vamos dizer assim, a gente com certeza vai ter muita novidade para apresentar no ano que vem, e já deixo o convite. Fica o convite. Queria, Felipe, finalizar convidando a todos. Né? Hoje, às 13h30, é o lançamento do livro, vai ser aqui no Palco Pedro Ernesto. A coordenação desse lançamento vai ser feita pela professora Rosana, reitora da UENF, né, da nossa Universidade do Estado Norte Fluminense, e nós vamos lançar o QR Code para acesso na íntegra à publicação. Então, estão todos convidados. Maravilha. Muito obrigado, professora Tatiane Alves. Foi um prazer nessa conversa. Espero que todos que nos assistiram, né, tenham gostado também. A gente fica aqui com mais um episódio do ERJ 75 anos. E se você gostou, né, dessa conversa, nós temos 18 podcasts à sua disposição através do canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então acesse o canal, busque esse conteúdo que é sempre valioso, e até uma próxima. Né? Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer especialmente à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Anderson, pela oportunidade, agradecer você também, Felipe, pela entrevista. Foi um prazer. Muito obrigado.